Para entrar no seminário na época, era o quê? Era concurso? Era padre? O padre via vocação? Como funcionava? Funcionava da seguinte forma: os padres, né, no caso, Uhum. como eu morava em Sorocaba, era a paróquia de Biguaçu. Ah, São sim. João Evangelista, é o nome da paróquia lá de Uhum. Biguaçu. Os padres de lá chamavam-se Padre Jacó e Padre Lúcio. Eles incentivavam os jovens, os Uhum. garotos, para irem para o seminário. Sim. E todo ano o seminário realizava um encontrão que se chamava, para que os jovens fossem lá conhecer o seminário, para ver se Interagir. realmente era isso que eles queriam. Eu fui, participei do encontro, gostei, Uhum. e no início de 82 eu ingressei no seminário de Azambuja. Deus amor. Com muita dificuldade, sem ter o básico para começar esses estudos, mas eu Sistema de internato? isso. Nós ficávamos o ano inteiro no seminário. Uhum. Nós vínhamos em casa algumas datas especiais. Ah, sim. Páscoa, Dia das Mães, Uhum. aí tinha o recesso de julho, Uhum. depois a gente vinha no feriado ali do 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Sim. e no final do ano para as férias, no final de dezembro ali, em Sim. janeiro, aí recomeçávamos em Sim. fevereiro. E como foi lá a passagem do senhor pelo seminário? Olha, eu fiquei no seminário de Azambuja de 82 até 85, né? O É, ano que eu nasci, 82. de 82 até 85. Foram anos assim muito proveitosos. Eu diria que se existe uma escola boa para alguém estudar, essa escola se chama seminário. É um local onde você aprende valores, Sim. onde você aprende a ser gente, a ter comportamento de pessoa humana. Nós realizávamos todas as atividades da casa lá, né? Uhum. Todas as tarefas que existiam na casa nós fazíamos. Nós acordávamos todos os dias 6 da manhã, eram 15 minutos para a higiene pessoal, 6h15 da manhã já tinha que estar na capela para a oração da manhã, 6h30 a missa, 7 horas café, depois do café a gente limpava todo o seminário, todo mundo Por isso que o fazia. senhor, quando era prefeito, 5 horas estava trabalhando. A gente aprende Virou isso, hábito. né? A gente cria hábitos Aham. positivos. E aí, depois do café, a gente fazia a limpeza da casa. Então, você fazia todos os serviços. Uhum. Você limpava o refeitório, limpava as salas de aula, limpava corredor. Enfim, todos os serviços da casa eram feitos pelos próprios seminaristas. Às 8 horas, a gente começava a aula normal. Uhum. Era o ensino médio hoje, né? Equivalente ao ensino médio. Nós estudávamos todas as disciplinas e um ensino muito puxado, com provas todos os dias, cobrança realmente, até o meio-dia. Meio-dia era o almoço, e depois do almoço, aí havia um revezamento. Uhum. Um dia, uma equipe trabalhava na rua, onde a gente capinava, roçava, fazia a limpeza de todos os terrenos ali próximos ao seminário, e a outra equipe jogava. Uhum. E aí fazia o revezamento. Então um dia a gente jogava e outro dia a gente trabalhava. Jogava o quê? Basicamente futebol. Nós Aham. adorávamos futebol, né? Eu, inclusive, fui goleiro, né, de Aí, futebol de salão durante muito tempo, né? Tem um dedo aqui quebradinho, né? aham. Torto, devido a bola de futebol é muito pesada, né? Futebol Aham. de É. salão, Antigamente joelho, era mais pesado ainda. joelho machucado, pé quebrado. Então, assim, nós gostávamos muito de jogar futebol. E aí, essa atividade, ou trabalho, ou esporte, ia até 15 para às 3 horas da tarde, até às 15. Aí nós tomávamos banho e às 15 horas já tinha que estar para tomar o café. Tomava o café, de novo limpava tudo, Uhum. né? Porque cada um tinha que fazer as suas atividades, e 3h30 começava o estudão. O que Uhum. era o estudão? O estudão era o momento que nós realizávamos as tarefas que existiam das aulas que aconteciam de Sim. manhã, como também a preparação para o dia posterior. Por exemplo, se haviam provas, a gente estudava para as provas, etc. E isso ia das 3h30, 15h30, até às 19 horas. Às 19 horas era a janta. Após a janta, nós limpávamos de novo Uhum. louça, refeitório, etc e tal. E
havia possibilidade de assistir o Jornal Nacional na época. Na época, o Jornal Nacional começava normalmente 7h45, 15 para as 8 ali, né? E até 8h30. Então, 8h30 nós voltávamos para o Estudão novamente. Voltávamos a estudar até às 10 da noite. Às 10 da noite tinha a oração da noite, e depois da oração da noite, ou a gente estudava até às 10h30, ou então se dirigia já ao dormitório e encerrava as atividades. 10h30 era obrigatório todo mundo dormir, porque outro dia às 6 horas da manhã recomeçava tudo novamente. Disciplina total, né? Disciplina total, tá? E para você ter uma ideia, nós tínhamos aula aos sábados de manhã, tá? Domingo, qual era a grande diferença de domingo para os dias de semana? Aí nós acordávamos 6h30 da manhã. Olha só a diferença. Ao invés de acordar às 6, a gente acordava às 6h30 no domingo, tá? Aí não tinha aula. Aí nós estudávamos domingo de manhã e participávamos da missa no Santuário de Azambuja, tá? E que é lindo, né? É bonito. É muito bonito. Né? Almoçávamos, e depois do almoço, aí no domingo à tarde, a gente tinha tarde livre. Que a gente podia descansar, que a gente podia jogar futebol. Podia ir na cidade? Podíamos ir na cidade, né? Às vezes as pessoas, os seminaristas, iam assistir um cinema, às vezes um jogo de futebol, né? Na época tinha o Paysandu e o Carlos Renault em Brusque. Eram os dois times da cidade, né? Às vezes nós íamos assistir um futebol, né? Dentro da condição de cada um também, né? Sim. A gente, como não tinha muitas condições, a gente ficava mais fazendo aquilo que não custava nada, Sim. que era jogar um gratuito. futebol, às vezes dar uma caminhada ali para o próximo do seminário, mas foi um tempo muito bom, um aprendizado muito grande. Eu digo para você assim que se tem uma época na vida assim que acho que me aperfeiçoei, busquei crescer como ser humano, crescimento intelectual, foi esse período do seminário. Foi muito positivo. Mas eu vivi lá muitas dificuldades também. E dentro do seminário? Porque assim, né? Eu fui sem ter condições, né? Então, assim. A igreja não fornecia? Não, a igreja fornecia o essencial, essencial. sim. O seminário fornecia a alimentação, o estudo, né? Sim. As famílias, elas colaboravam na medida das suas possibilidades. Haviam também as rifas que colaboravam com o seminário, né? A minha mãe sempre vendeu todas as rifas da festa de Nossa Senhora de Azambuja, que era uma coisa tradicional, que ajudava na manutenção do seminário, automaticamente ajudava a gente a permanecer no seminário. Mas haviam aquelas coisas que eram pessoais, né? Produto de higiene e limpeza, roupa, calçado, roupa de cama. E eu tive muita dificuldade nesse sentido, assim. E a gente é adolescente, né? E adolescente, muitas vezes, ele não tem aquela coragem de expressar o que ele está sentindo. Sim. Então, por exemplo, eu nos primeiros anos de seminário, no inverno, eu passei frio, em vários invernos, porque eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu não tinha roupa de cama suficiente. Então, assim, os meus amigos até diziam para mim, mas tu dorme só com esse cobertor e tu não sente frio? E eu dizia, não, vocês é que são mole, porque eu não sinto frio, mas eu sentia frio a noite inteira. 14 anos isso. 14 anos. Porque eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha roupa de cama suficiente, então eu passava frio, mas eu não dizia a verdade e dizia para meus amigos que eles eram moles porque sentiam mais frio. Mas eu sentia frio sim, só que não manifestava. E assim, tantas outras dificuldades. Eu fui para o seminário, por exemplo, com um tênis furado, o dedinho ali do lado furado. Sabe? Passei muito trabalho, assim, mas valeu muito a pena.